O empreendedorismo é uma alavanca para o desenvolvimento de qualquer país. Novos negócios, serviços e iniciativas são capazes de gerar empregos e renda, movimentando a economia, bem como de contribuir para a solução de problemas de ordem social. Por isso, a prática deve ser estimulada, inclusive em momentos de crise. Empreendedorismo e inovação é o tema de hoje do Viver Ciência. Empreender não significa apenas abrir uma nova empresa, mas mudar a atuação de uma empresa já existente no mercado e até mesmo oferecer um serviço inédito ou diferenciado aos consumidores. Então, desde um professor que está lecionando e ele quer criar uma nova metodologia ou criar um novo modelo, dinâmica, ele está empreendendo para criar um novo jeito de dar essa aula. E aí nós temos empreendedores, tanto na iniciativa privada, que criam negócios, e também nós temos empreendedores em instituições públicas. Também temos empreendedores voluntários, que a gente chama de empreendedorismo social, que é aquela pessoa que quer ajudar o próximo, ele quer fazer algo. Nós temos aí os Médicos Sem Fronteiras, que sai daqui e vai para outros países ajudar pessoas que estão lá com necessidades. O sucesso da empreitada depende de fatores que vão além da disponibilidade de capital para investir e da sorte. Para que o negócio obtenha êxito, algumas habilidades são indispensáveis ao empreendedor. Iniciativa, ele não se acomoda com a situação e ele quer mudar. Autoconfiança, ele acreditar naquilo que ele está propondo, ele vender a ideia para ele mesmo. Perseverança, não desistir no primeiro obstáculo que vier. Capacidade de planejar, porque a gente vê dados que são pouquíssimos as ideias e negócios que dão certo sem um planejamento. E uma outra característica é a liderança, ele fazer com que as pessoas o sigam, que ele tenha um propósito e arrebanhar mais gente, vender aquela ideia e que outras pessoas também comprem a sua ideia. Não existe idade certa para empreender e, inclusive na crise, é possível aproveitar boas oportunidades. Para isso, é fundamental ao empreendedor coragem para correr riscos calculados e atenção especial ao quesito inovação. Uma empresa, quando ela é inovadora, ela tem uma vantagem competitiva em relação às outras empresas, Então, quando ela nasce de uma pesquisa ou ela nasce de uma oportunidade identificada no mercado ou de um nicho de mercado, ele não está concorrendo com uma mesma empresa que está oferecendo o mesmo produto, ele está oferecendo algo novo. Então, com isso, os ganhos que ele vai ter e os ganhos que a região que ele está inserido vai ter é muito maior do que uma nova empresa que vai concorrer com outras brigando pelo mesmo mercado, pelos mesmos clientes. Olá, bem-vindos ao Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre empreendedorismo e inovação. Aqui no estúdio comigo estão os bacharéis em administração, professores do Centro de Empreendedorismo e Incubação e pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, Fernanda Paula Arantes e Daniel do Prado Pagotto. Bem-vindos ao Viver Ciência. Obrigada, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Obrigado, Divino. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho mais com vocês hoje. Bom, a gente começa o nosso bate-papo com as dúvidas do público sobre esse assunto. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é Marília e eu gostaria de saber qual é a melhor área para se investir atualmente no Brasil. Bom, Marília, essa é uma pergunta bastante recorrente, na verdade, mas não é possível dizer, ainda mais no momento de crise, que exista uma receita de onde seja melhor você realizar um investimento. Se hoje é melhor investir na área B, no segmento B ou no segmento A, porque isso tem a ver com diversos fatores que devem ser analisados. Então, por exemplo, o perfil desse futuro empreendedor, os riscos que ele está disposto a assumir, a correr com esse empreendimento, até mesmo o montante de capital que ele tem disponível para realizar investimentos. Então, toda aquela questão de competências que ele tem desenvolvidas e sempre tendo em vista o que ele sente mais prazer em realizar, em trabalhar, porque de nada adianta eu querer investir talvez em um setor que está crescendo hoje em dia, que é o de tecnologia, se eu não tenho essas capacidades, se eu não tenho essas habilidades e se eu não gosto de atuar naquele setor. Então, é sempre importante visualizar o que já está sendo feito e tentar se diferenciar dessa massa em qualquer segmento que seja. Ok, próxima pergunta. Olá, meu nome é Johnny e eu gostaria de saber como é possível para uma nova empresa sobreviver aos 3 primeiros meses em tempos de crise. Nesse caso, é muito importante que a empresa sempre tente reduzir seus custos ao máximo. Tente utilizar ferramentas gratuitas no começo, tente
ter custos mais baixos. Além disso, testar bem o seu mercado. Então, ele deve ter contato com o seu cliente, entrar em contato com o seu mercado potencial, apresentar seu produto, mostrar quais as potencialidades que seu produto tem, antes de lançar uma super empresa com uma super estrutura, com custos muito elevados. Então, sempre tentar trabalhar com custos mais baixos, planejar muito o seu negócio, ter um capital de reserva e aí sim testar o seu mercado para ver se realmente ele pode trazer toda a demanda que você está esperando. É melhor começar então pequeno, né, com uma estrutura enxuta e aí ampliando. Exatamente. Né? Exatamente. Sempre lembrando que o período mais crítico de um empreendimento não é apenas os 3 primeiros meses, mas sim os 3 primeiros anos. Então esse contato direto com o mercado, com o potencial cliente, ele é muito importante, não só nessa fase mais crítica, que tem o maior índice de mortalidade dos empreendimentos, mas também ao longo de todo o processo empreendedor. Então a pesquisa constante ela é muito importante também ao longo de todo o processo. Próxima pergunta na tela. Meu nome é Lucas, eu gostaria de saber de que forma o empreendedor pode identificar os anseios do consumidor para investir com mais segurança. Isso está muito relacionado também com a questão anterior. Para você investir em qualquer segmento que seja, para você empreender, é sempre importante você estar em contato com o consumidor, com o mercado. Então, antes de começar, de abrir um empreendimento, de realizar um investimento maior, é sempre importante tentar prospectar esse cliente, tentar mostrar o seu produto, o seu serviço, ainda que de uma forma mais simples, que a gente costuma chamar de protótipo, para ver qual é o nível de aceitação desse produto ou serviço no mercado. Então, só a partir desse momento que você já tem algo mais estruturado, que você consegue, a partir dos feedbacks, né, das opiniões desses consumidores recebidas, adequar o seu projeto, readequar o seu produto, sim entrar no mercado de forma mais segura. Porque muitas vezes o que a gente vê é o empreendedor que passa um ano inteiro fazendo uma pesquisa, realizando todo o planejamento e depois desse período resolve entrar no mercado e entrega o que o mercado na verdade não está querendo. Então é um erro bastante comum e que a gente busca tentar evitar. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer a pesquisa desenvolvida na UFG sobre as políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo para os jovens brasileiros. E no quadro Casulo de Ideias, Pedro Antônio fala sobre negócios e oportunidades. Se você fosse montar seu próprio negócio, o que seria? Era um campo próprio, só para mim. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre empreendedorismo e inovação. Nossos convidados são os administradores de empresas, bacharéis em administração e pesquisadores da UFG, Fernanda Arantes e Daniel Pagotto. 80% dos jovens brasileiros desejam empreender e ter o próprio negócio. É o que revela uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas. O levantamento também aponta que os principais obstáculos para quem deseja se tornar empreendedor são capacitação, capital e contatos. Nesse sentido, as políticas públicas de empreendedorismo são fundamentais para oferecer aos jovens o suporte necessário para investir. Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás realizaram um estudo para avaliar as políticas promovidas no Brasil, comparando com aquelas oferecidas aqui, em Goiás. O resultado dessa pesquisa você confere na nossa próxima reportagem. A primeira etapa do estudo sobre políticas públicas de empreendedorismo para a juventude, desenvolvido na Faculdade de Administração da UFG, foi mapear iniciativas de apoio aos jovens investidores. Inicialmente a gente fez pesquisa bibliográfica, procurou internet, revistas, perguntou para as pessoas quais eram as políticas públicas relacionadas ao empreendedorismo de jovens, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente fez um levantamento dessas políticas públicas. Em seguida, identificamos as melhores práticas, fomos para os estados, para as cidades, pesquisar mais a fundo essas práticas, fizemos entrevistas. São Paulo e Mato Grosso do Sul foram os estados onde foram identificados os incentivos governamentais mais robustos para os jovens empreendedores. Esses incentivos foram comparados com os oferecidos em Goiás, através do programa Minha Primeira Empresa, uma parceria da Associação de Jovens Empreendedores e Empresários e o governo do estado. Os resultados foram que
essa política feita em Goiás, realmente ela era o destaque, ela era a melhor do Brasil, porque ela abrangia a promoção do empreendedorismo, ela abrangia o financiamento, a capacitação dos empreendedores, abrangia também o acompanhamento do empreendedor ao longo da empresa, ou seja, dava tanto a formação empreendedora, ensinava o empreendedor a abrir a empresa e também fazia o acompanhamento para não deixar a empresa dessa pessoa morrer num curto prazo. E eram coisas que outros estados não faziam. Geralmente as ações que a gente observou em outros estados eram mais pontuais. O estudo também serviu para reforçar a importância de se investir cada vez mais em políticas públicas voltadas para os jovens que desejam empreender. É interessante ter uma política específica para o jovem porque ele tem suas especificidades, né? O jovem, ele muitas vezes não tem experiência com a empresa, ele tem mais dificuldade para conseguir um financiamento, por exemplo. Então é interessante que se tenha programas específicos para o jovem. Para mim, a participação do jovem é de extrema importância no mercado como empreendedor, né? Eu acho que é o que renova muitas das ideias renovadoras vêm dos jovens. Daniel, qual que é o papel do Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, o CEI? Divino, o CEI ele é uma evolução do ProINE, né, o Programa de Incubação de Empresas da UFG, e hoje ele atua com a formação para empreendedorismo, ele traz vários programas de formação em empreendedorismo, a cultura empreendedora. Então, a UFG Empreende, por exemplo, que desenvolve competências empreendedoras em estudantes. Tem as Olimpíadas de Empreendedorismo Universitário, né, que é uma competição de empreendedorismo. Hoje a gente também tem o programa de empresas juniores, que é um auxílio às empresas juniores com alguns cursos, com alguns treinamentos para a comunidade geral, tanto para estudantes quanto para a comunidade externa, palestras. Então hoje ele tem uma abrangência muito maior que só a incubação, né? Além da incubação, todos esses programas, todos esses projetos de fomento ao empreendedorismo. Com um custo abaixo do mercado. Vocês oferecem esse serviço para a comunidade? Como que funciona? Muitas vezes não tem custo, muitos programas não tem custo, quando são para a comunidade interna, né? Então o UFG Empreende, voltado para estudantes universitários, não tem custo. Já algumas palestras têm algum tipo de custo, mas é muito abaixo. Fernanda, e quais são as principais dificuldades para se empreender no Brasil? Eu acho, Divino, que atualmente as principais dificuldades para se empreender no país, elas não são muito diferentes daquelas dificuldades históricas que a gente tem visto. A excessiva burocracia para se formalizar o empreendimento, a questão da alta carga tributária também, que impacta diretamente nos custos de produção, reduz a competitividade desses produtos, desses serviços no mercado. Nós vemos sim políticas de incentivo, principalmente às micro e pequenas empresas aqui no Brasil, para tentar então talvez burlar um pouquinho, no sentido positivo, essas dificuldades. Contudo, ainda tem um caminho longo a ser percorrido e nós vemos também um distanciamento muito grande ainda entre universidade e empresa. Esses empreendedores, principalmente nas fases nascentes, nas fases iniciais do empreendimento, é muito interessante que eles busquem esse suporte também das pesquisas, dos professores, dos programas oferecidos pelas universidades, como por exemplo aqui na UFG com o Centro de Empreendedorismo e Incubação, porque são conhecimentos muito válidos que vêm ajudar esse empreendedor então a desenvolver a sua ideia de negócio, a tentar talvez desenvolver a competência empreendedora, o comportamento, que é muito importante, vai muito além de simplesmente você ter as habilidades técnicas, que são importantes também, mas que não garantem o sucesso de um empreendimento. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, de todo o processo global que está por trás desse processo empreendedor. Daniel, qual que é o papel da tecnologia no empreendedorismo? É a sua linha de atuação, de pesquisa, não é isso? Tecnologia sim. E empreendedorismo. Acho que vale a pena a gente destacar aqui que quando a gente fala de tecnologia, a gente não precisa necessariamente falar só de negócios tecnológicos, né? Hoje em dia, qualquer negócio se beneficia, seja, por exemplo, uma padaria ali, que ela tem um sistema de gerenciamento utilizando algum tipo de planilha, conversa com o seu fornecedor utilizando um WhatsApp. Então, a tecnologia só traz benefícios, só soma ao negócio. E fora os negócios que já têm aquela veia tecnológica, né? Então, tem que buscar capital humano, tem que buscar know-how para agregar alguma coisa ao negócio.
Uma maneira interessante de fomentar o empreendedorismo entre os jovens são as empresas juniores, associações sem fins lucrativos que prestam diversos serviços à comunidade e são tocadas por universitários. Segundo a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, atualmente, 311 empresas juniores operam dentro das instituições de ensino espalhadas pelo Brasil. Uma delas é a Elo, empresa júnior de engenharia da UFG. Vamos conhecer melhor essa empresa. Olá, meu nome é Lucas e hoje eu sou o atual presidente da Elo Engenharia Júnior, uma empresa júnior que surgiu em 2009 no UFG e que está vinculada aos cursos das engenharias civil, computação, elétrica, ambiental e sanitária, mecânica e arquitetura e urbanismo. A empresa júnior é constituída apenas por estudantes da graduação aqui da UFG, mas nós somos orientados por professores e profissionais da área. Nós desenvolvemos serviços e consultorias para o mercado, oferecendo propostas com alta qualidade e baixo custo. A gente desenvolve soluções em muitas áreas, é uma empresa multidisciplinar. Então a gente desenvolve desde websites até consultorias em combate a incêndio, passando por engenharia de segurança, remodelagem de layout de fábricas e até mesmo levantamento planealtimétrico. A gente também desenvolve estudo de impacto de vizinhança e outros serviços mais nessas várias áreas englobadas pela engenharia. A empresa júnior realmente mudou minha vida profissionalmente e pessoalmente falando. Profissionalmente porque eu aprendi aqui coisas que eu não vou aprender na faculdade. Eu tive estou tendo a oportunidade de liderar 40 pessoas, então talvez eu levasse muito tempo para fazer isso na minha vida profissional. E na minha vida pessoal eu conheci pessoas que realmente têm um propósito maior de vida, que queiram impactar a sociedade, que queiram transformar o país através de empreendedorismo. Então é uma experiência realmente que eu recomendo e que todos os dias eu agradeço por ter tido. Fica ligado, o Viver-Ciência volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Viver Ciência. O assunto de hoje do nosso programa é empreendedorismo e inovação. Não existe idade para empreender. E a americana Noa Mintz é prova disso. Em 2013, aos 13 anos de idade, ela fundou sua própria empresa, a agência de babás Nannies by Noa. A empresa, que começou pequenininha, hoje fatura cerca de $300 mil por ano. Inspirador esse caso, né? Mas e as crianças brasileiras? Será que elas também têm esse espírito empreendedor? Nós conversamos com o Pedro Antônio, de 6 anos, sobre esse assunto. Vamos conferir. Pedro Antônio e eu tenho 6 anos. Quais são suas responsabilidades atualmente? Só ficar dormindo na minha cama. E estudar também, né? É. E o que mais? E só ficar na minha cama, desmaiado. Por que as pessoas trabalham, Pedro? Trabalho para ganhar dinheiro. E o que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol e carro de corrida. Você gostaria de trabalhar quantas horas por dia? 12. 12 horas? Não, 200 horas. 200 horas. 200. Por dia? Por dia. Mas o dia só tem 24 horas. Tá bom, 24 horas. Mas você não falou que gosta de ficar desmaiado na cama? É. E qual salário você gostaria de receber? 2.000. Se você fosse montar seu próprio negócio, o que seria? Era um campo próprio, era só pra mim. Um campo de futebol? Era uma escolinha. Ó, vou te dizer algumas características e aí você vai me dizer se você é assim. Esperto. Observador. Então me diz sem olhar, qual que é a cor da sua camiseta? Cinza. Você gosta de correr riscos? Gosto. Que tipo de risco? Tipo, pular em um vulcão. Pular num vulcão? Você já fez isso? Nunca. Porque você não viu um vulcão ainda, né? Nunca. Pedro, quais são os seus sonhos? Só meu sonho?
encontrar 208 minhocas. Pra quê? Pra me pescar. Como que você imagina estar daqui 20 anos? Ficar bem. Andar de cadeira de roda. Daqui 20 anos? Você acha que você vai estar trabalhando com o quê daqui 20 anos? Com nada, porque não pode mais. Fernanda, de que forma o empreendedorismo pode ser trabalhado com as crianças? Quais competências podem ser estimuladas? Acho que existem diversas formas de se trabalhar o empreendedorismo desde a fase infantil com as crianças, por meio de atividades lúdicas, então, que vão desenvolver a criatividade desse indivíduo, dessa criança, que é tão importante para o processo empreendedor, até mesmo atividades talvez teatrais, que ajudam na comunicação, na sociabilização dessa criança, para que no futuro ela consiga criar uma boa rede de relacionamentos, que também é importante para o processo empreendedor, mas acho que também é importante trazer o outro olhar, que não é só abrir empresa, que não é só a parte financeira, mas que tem a ver também com a sociedade, criar uma conscientização com essas crianças. Então essa competência mais voltada para a sociedade, para o meio ambiente, é tudo muito envolvido também com o empreendedorismo. Então eu acho que é possível sim se trabalhar esse tema com as crianças desde muito cedo. E quais cuidados devem ser tomados, né, para que a ambição, o materialismo, o apego ao dinheiro, ele não se manifeste de forma exagerada durante a infância? Eu acho que isso tem muito a ver também com os valores que nós estamos passando para essas crianças, né? Desmistificar essa questão de que se trata apenas de abrir empresa, como foi mostrado, o empreendedorismo também tem a ver com você a fazer um projeto social, você mudar o modo de dar uma aula, de ensinar essas crianças, tudo isso é projeto de empreendedorismo. Então eu acho que tem a ver também com um projeto conjunto entre escola e família. Então saber que valores realmente nós estamos passando para essas crianças e saber ouvi-las também, para que no momento que nós sabemos o que elas estão pensando, o que elas pensam de empreendedorismo, que elas desejam ser, nós conseguimos direcionar um pouco melhor, talvez, esse ensino voltado para o empreendedorismo. Daniel, qual que é a importância do empreendedorismo para o Brasil, sobretudo em relação às micro e pequenas empresas? Empreendedorismo é importante, seja para uma grande empresa, seja para uma empresa, para um negócio, para o empreendedorismo social, porque traz autonomia para os indivíduos, traz aquele senso de realização, mas sobretudo para as micro e pequenas empresas, porque elas representam uma parcela muito significativa do PIB. Tem uma pesquisa do Sebrae de 2015, se eu não me engano, que ela fala que as micro e pequenas empresas elas geram mais ou menos 1/4 do PIB no Brasil e geram mais empregos do que as outras empresas. Então, daí você já vê também o papel, a representatividade econômica e social que essas empresas têm. Então, se você traz pessoas mais qualificadas, com um perfil mais adequado para estar nessas empresas, você está gerando mais emprego, você está gerando mais renda. E tem muito a ver também com aquela questão de que empreendedorismo não é só você abrir um grande empreendimento, um grande negócio, ser reconhecido no Brasil. Porque nós vemos diversos projetos que vêm nascendo dentro da universidade que estão sendo consolidados no mercado como um microempreendimento. E que muitas pessoas, quando nós conversamos, elas não se enxergam como empreendedores devido justamente a essa imagem errada de que ser empreendedor é você abrir um mega empreendimento e ser reconhecido. Então, eu acho que essa mentalidade também deve ser transformada, mudada desde o processo de ensino na escola do empreendedorismo e levar também, tentar conscientizar esses profissionais que já estão no mercado. Bom, o Viver Ciência de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a participação dos administradores, e pesquisadores da UFG, Fernanda Arantes e Daniel Pagotto. Obrigado pela participação no nosso programa. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado. E agradeço também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site, do Facebook e do canal no YouTube da TV UFG. Até a próxima!